Aí, agora tô te ouvindo. Olá, tudo bem? Tudo bom? Tudo certo, gente. Sejam bem-vindos a mais uma live. Pois é, acho que é o que? Essa aqui é a nossa quarta já? Nossa quarta live, sim. Quarta live, show de bola. E hoje um tema aí muito especial e muito importante para a mulherada sobre essa questão que fala assim, porque na verdade a gente escuta muito, né? O tempo todo, basicamente. Eu não consigo emagrecer porque eu não consigo parar de comer doce, eu não consigo emagrecer porque eu não consigo deixar meu doce de lado, eu não consigo emagrecer porque é difícil para mim dizer não ao chocolate ou não a qualquer tipo de doce. E agora a gente vai desmistificar isso. Será que isso é verdade? Será que isso é um mito? Será que porque ela não pode, ela não, para ela emagrecer, ela não pode parar, ela tem que, na verdade, parar de comer doce, ou ela pode emagrecer, ela pode perder a barriga mesmo comendo um docinho, né, sem precisar ficar nesse sufoco de ter que parar de comer coisa que é gostosa. Afinal de contas, a gente é ser humano, né, Gi? Eu vou ter vontade de comer um doce de vez em quando. Então, tipo assim, por que não? Exatamente. Exatamente. Na verdade, assim, eu acho muito importante essa parte de mostrar como dá, sim, para a gente incluir doces na dieta, para conseguir emagrecer sem precisar restringir realmente esses alimentos e que pensando num emagrecimento que acontece de forma a longo prazo, por quanto tempo você conseguiria ficar sem esse doce na sua vida, né? Para conseguir ter uma boa adesão também a esse plano alimentar, tudo mais. Então, lógico que assim, isso não significa a gente então comer doce descontroladamente. Então tá, agora liberou doce total. Não é isso. Mas assim, existem estratégias que ajudam realmente, né? Que fazem com que você consiga incluir esses doces no seu dia a dia, muitas vezes, e que isso vai até melhorar realmente a sua adesão a esse plano alimentar, enfim, porque querendo ou não, é uma coisa que a gente vê muito, né? As pessoas acabam desistindo realmente de seguir dieta, de querer começar até a fazer uma dieta, porque pensam realmente, ai, mas eu tenho que parar de comer tudo que eu gosto, inclusive doce é um problema para mim, eu gosto muito de doce, não consigo viver sem. Então, as pessoas têm essa dificuldade, né, de começar a ir a fazer uma dieta por conta disso, de que vê uma restrição muito, uma barreira muito grande ali na frente. Então, eu acho que a gente vem aqui para mostrar que sim, dá para você emagrecer comendo o seu docinho. Então, são estratégias que realmente a gente vai passar aqui que vão te ajudar nessa parte. Muito bom, Gi. Então você já deu o mapa aqui, basicamente, que dá para fazer isso. Então, como é que ela pode incluir esses doces na rotina dela, na dieta dela? O que que ela tem que fazer? Isso. É muito importante a gente pensar que, assim, quando a gente pensa em doce, o que acontece, qual que seria o problema dele, né? Tudo bem, ele tá cheio de açúcar, não é só a questão de calorias, que a gente sempre fala, né? Vale voltar aí nas nossas lives anteriores em relação a déficit calórico, que para emagrecer você precisa estar comendo menos calorias ali do que você gasta, tudo mais. Pensando nisso, se você está conseguindo atingir suas metas de calorias, de carboidratos, de gordura, tudo mais, por que não colocar o doce dentro dessas metas, né? Se você está conseguindo atingir essas metas com o seu docinho, não é um problema. Lógico que, assim, pensando nessa parte do doce, tem a questão do açúcar, que vai influenciar ali, né, a sua glicemia. Então, toda vez que você dispara ali açúcar no seu sangue, você está disparando um hormônio que chama insulina, que vai realmente, né, ter a função ali de baixar esse açúcar do seu sangue. Na hora que baixa, tem muito essa questão de você sentir fome, né? E até muitas vezes de depois, né, dar aquela alegria de estar comendo um doce e depois tem aquele momento, tipo, frustrante, assim, pô, não era para eu ter feito isso. Então, tem muito essa questão, só que tem formas da gente amenizar isso, né? Então, já que ele é um carboidrato que vai ser absorvido muito rapidamente, como que a gente pode amenizar um pouco essa velocidade de absorção dele? Então, uma estratégia seria a gente incluir doces depois da refeição, de uma refeição completa, que tem fibras, tem gorduras de boa qualidade, tem proteína que também vão lentificar ali a digestão. Então, por exemplo, um almoço que tem ali salada, que tem alguma proteína, que tem, sei lá, até arroz e feijão, por exemplo, que tem legumes, que tem verduras, que são riquíssimos em fibras, por que não colocar o seu docinho então depois? Porque assim você já vai estar perdendo ali um tempo para digerir toda aquela refeição e aquele açúcar não vai dar aquele pico assim, né, de açúcar no seu sangue que daria se você comesse ele individualmente. Então, depois da refeição é um momento muito propício assim de estar colocando realmente isso. Outro momento propício de colocar doces que parece que as pessoas têm muito essa impressão de que depois do treino
é o momento que eu tenho que fazer uma refeição mais perfeita, tudo mais. E sim, tudo bem, tem essa questão de que você precisa estar, seu treino tem que estar condizente ali também com a sua alimentação, mas depois do treino o que acontece é que a gente tem formas de, como se a gente adicionasse energia assim, muscular, que a gente chama de glicogênio muscular, é como se fosse esse estoque mesmo de glicose assim, no músculo. E eles foram, depois que a gente fez um treino muito intenso, lógico, não é aqueles treininhos, é treino seca 30, que a gente tem, assim, que a gente vai conseguir depletar, então, toda essa energia, assim, muscular, é o momento que esse músculo está desesperado, realmente, para repor, né, esse estoque aí de energia. Então, depois do treino, é um momento muito propício, às vezes, para você comer também esse seu docinho. Às vezes, até num pré-treino, que querendo ou não, aí já não diria tanto do doce, talvez um doce de leite, por exemplo, que é um momento que você vai usar aquela energia rápida, então 30 minutos ali antes do seu treino, que você precisa de uma energia rápida para ir treinar, também pode ser um momento propício, porque você vai usar aquele pico de açúcar no sangue que deu, é para você usar aquela energia ali para o seu treino. Ou da mesma forma, depois do treino, que é o momento que o seu músculo está precisando repor aquela energia muscular, também pode ser uma opção. E até como um terceiro ponto aí que eu diria, não vou dizer que assim, carboidrato é carboidrato, seja 6 da manhã, seja 6 da tarde, isso não muda, as calorias do seu doce não vai mudar se você está comendo de manhã, se você está comendo à noite, isso não muda, mas à noite a gente tem uma metabolização diferente, a gente está num ritmo ali diferente, né? O nosso corpo também segue como se fosse um ciclo, um relógio biológico ali nosso. Então, à noite é um momento menos propício para você estar ingerindo essas calorias assim extras. Mas, assim, levando em consideração que isso seria a cereja do bolo, tudo bem também se você quiser, então, incluir depois de um jantar, por exemplo, que é o momento que tem mais doce, é tentar incluir de uma forma que te alivie em relação, assim, se é o momento que você tem mais vontade de comer doce depois do jantar, eu prefiro que você faça isso e consiga seguir todo o resto, tudo certinho, do que colocar, então, em um momento que você nem tem muita vontade, o negócio descompensar depois, você não conseguir seguir direito sua alimentação. Então, é ter essa noção para facilitar o seu processo e não dificultar. Entendi. E o que você falaria, assim, por exemplo, aquela mulherada que ainda tem na cabeça que, não, para emagrecer é zero açúcar. Tipo assim, a gente sabe que não precisa do açúcar na nossa vida, é uma droga, mas a gente é ser humano e uma hora ou outra a gente vai querer. É bom a gente, às vezes, fazer um detox, tipo nos desafios do Seca, que a gente tira por 30 dias, né, pra mulherada. Não, você consegue ficar, você não é dependente do açúcar. Mas vai ter aquela que vai pensar, não, eu não consigo acreditar que eu posso emagrecer comendo algum doce, eu acho que eu vou ter que parar, excluir isso da minha vida. É assim que funciona? O que ela tem que fazer? Na verdade, a gente tem dois tipos aí de pessoas. Tem aquele tipo de pessoa que realmente, assim, na hora que tem as pessoas que levam isso de dieta, então, tá, vou restringir totalmente o açúcar ali da minha vida. E o problema é que as pessoas, se você gosta muito do açúcar, em certo momento você vai querer comer ele, você vai querer ceder a ele. Só que se você está restringindo muito, primeiro quando você restringe, você pensa assim na sua cabeça, não posso comer doce, você exclui a parte do não, você só vem aqui, quero comer doce na sua cabeça. Então assim, isso já é um ponto que você vai tá mais desesperada ainda, muitas vezes, por um docinho ali no seu dia a dia. Mas tem essa questão de que se você restringiu muito, na hora que você for ceder ali a ele, é aquela noção de, aquele sentimento de já que eu cedi, então vou comer tudo que eu posso, porque amanhã não vou poder comer mais, que eu vou restringir novamente. Então, esse sentimento de despedida em relação ao doce é muito complicado, porque aí você tem essa sensação de exagero. Então, preciso comer pra caramba para compensar que depois eu não vou comer mais. Ou muitas vezes você já restringiu por tanto tempo que na hora que você come é aquela vontade descontrolada, assim, de comer um monte. Então, isso é um problema. É muito melhor, às vezes, você incluir pequenas porções ali ao longo do seu dia que trazem uma tranquilidade, que você consiga seguir, então, sua dieta de uma forma tranquila por meses, do que você restringir total. Aí, da 2 semanas, você está desesperado por comer um doce, come para caramba descontroladamente. E aí, muitas vezes, até é muito frustrante. Aí você pensa, pô, falhei mais uma vez, não consigo. E aí, muitas vezes, até desiste de fazer dieta. Então, dieta não é para ser realmente essa coisa sofrida, né, que as pessoas colocam. Então, dá sim para a gente levar de uma forma mais leve.
Mas, como eu falei, tem 2 tipos de pessoa. Tem esse tipo de pessoa que colocar pequenas porções ao longo dali da sua semana, do seu dia, por exemplo, vai ajudar bastante em relação à melhora da adesão, tudo mais. Mas tem um outro tipo de pessoa que se descontrola em relação a quantidades, que não consegue, assim, lidar com pequenas porções. Então, 2, 3 quadradinhos ali de chocolate de sobremesa do meu almoço não é o suficiente, eu vou querer comer a barra inteira. E aí, para essas pessoas, às vezes não vale colocar pequenas porções, porque ela não vai conseguir lidar com essas pequenas porções. Então, se ela não tem o autocontrole, vale ela estar em contato com essa parte de ser uma vontadezinha de doce e ser uma vontade zona. O que é isso? É a gente ter uma noção de que dieta não é para ser essa coisa, então vou seguir 100%, aquele 8 ou 80, vou começar a fazer dieta, vou restringir tudo, não posso comer mais nada. Não, se você tem ali uma vontadezinha, às vezes de um doce, sei lá, tô afim de um docinho sempre depois do almoço, sempre depois do jantar, aquele negócio de hábito, é mais por hábito, não é nem vontade, você não precisa estar toda hora cedendo a ele. Mas se bate, às vezes, aquela vontade zona específica, que você até pensa, quero aquele doce de leite específico, quero aquele bolo que a minha avó faz, sei lá, aquelas vontades específicas que veio que são grandes, se você não cede a elas, você vai acabar querendo compensar com outros alimentos ali no seu dia a dia e vai acabar comendo, às vezes, muito mais caloria do que você comeria se só cedesse aquele pedaço de bolo. Então, é isso. Se você não dá certo você colocar pequenas porções, vale você entender, tá sempre em contato com isso. Eu tô com uma vontadezinha, vale então segurar. Às vezes, não digo nem mascarar com outras coisas, mas enfim, vale eu estar tentando outras estratégias para evitar ceder a essa vontade. Mas se você está com uma vontade zona, se é aquele negócio específico que nada vai conseguir conter, tudo bem. Uma vez que você come, você está seguindo sua dieta ali, está comendo bem, tudo certinho durante a semana toda, durante, sei lá, 2 semanas. Não é um docinho ali que vai atrapalhar todo o seu processo. Então, é super tranquilo isso e vale a gente ter, então, você entender onde você se encaixa, ver o que funciona melhor para você. Legal, Gi, mas assim, tudo que você está falando ainda vai ter aquela que vai falar, não é possível que dá para emagrecer, ter essa flexibilidade, usando essa regrinha de que se eu seguir legal ali durante a semana, eu posso, né, comer um pouco, eu posso terminar de jantar, se eu fizer esse almoço rico aí em gorduras boas, eu posso comer depois um chocolatinho. Ela não acredita que dá para perder a barriga, que dá para emagrecer desse jeito. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre as experiências que você tem com as suas alunas, né, de alunas que conseguiram, né, alguns exemplos aí de alunas suas que conseguiram esse resultado, mesmo você, tipo, falando, aqui depois desse jantar, eu sei que você deve ter feito isso com alguma estratégia com algumas alunas, pode comer um tabletinho aí de chocolate, pode, sei lá, conta aí, existe isso? Tem exemplos? Compartilha aqui com a gente. Não, total, assim, eu recebo muita gente que chega realmente com essa questão de, o meu problema é a vontade de doce, mas essa pessoa tá sempre restringindo, achando que o doce é um problema na vida dela, tentando evitar ao máximo, né, uma luta, assim, constante. E já tiveram várias pacientes até, que é uma coisa que eu até, às vezes, quando estou montando o plano alimentar, é isso, a gente está fazendo essa restrição calórica, a gente está equilibrando toda a alimentação, né, em relação a carboidrato, gordura, proteína, está tudo encaixadinho. Às vezes a gente coloca, já tiveram algumas pacientes, assim, que eu encaixei, então, de sobremesa, assim, no almoço, no jantar, por exemplo, sei lá, nem que seja 3 quadradinhos ali de chocolate, exemplo. E muitas delas voltam na consulta seguinte falando, eu nem tive vontade de doce, só de saber que eu podia comer aquele meu docinho de sobremesa, que eu tinha a possibilidade, eu desencanei um pouco dele. Então, às vezes eu comia, às vezes eu não fazia muita questão, eu não comia. Então, só você sentir que você tem essa liberdade já é muito tranquilo, assim, sabe? Então, o que eu digo é assim, por isso que essa restrição é um grande problema, porque na hora que você coloca o não posso, você tem muito mais vontade. Então, primeiro é isso, que você tem uma tranquilidade muito maior, e segundo ponto é que realmente tem pessoas que têm medo, então se eu comer chocolate eu vou engordar, não tem jeito. Mas não, é isso, de você conseguir encaixar de forma, pensando em calorias, pensando nesses macronutrientes, é você encaixar isso na sua alimentação de uma forma que não estrague os seus resultados. Então, isso, na verdade, vai te ajudar, às vezes, muito mais, porque você consegue ter uma melhor adesão por mais tempo, né? Você está seguindo essa dieta. Então, dá, sim, para a gente encaixar isso
sem que seja um problema. Se você está atingindo suas metas de calorias, de macronutrientes, se você está encaixando as porções corretas também, se você está colocando essas pequenas porções, está tudo certinho, não vai ser um problema na sua vida. Não, show de bola. Então você já falou que dá para colocar, que tem como. O jeito errado seria você tirar totalmente o doce, né, da sua dieta, enfim. E aí agora, então, qual seria o jeito certo, Gi? Que com base aí na sua experiência, trabalhando, receitando para suas alunas, para suas pacientes, o que você falaria para essas meninas que estão assistindo a gente agora? Qual seria um jeito certo para ela poder incluir o doce na rotina dela? Eu sei que você falou um pouco sobre isso, mas às vezes ela quer um jeito mais prático, um passo a passo, não sei. O que você falaria? Não, perfeito. O que eu digo é assim, primeiro tenha esse autoconhecimento de será que eu consigo, se eu encaixar pequenas porções, será que eu consigo lidar bem com isso? Então, pequenas porções vão ser o suficiente ali no meu dia a dia? Às vezes você não vai ter essa resposta, às vezes é testando mesmo que você vai sentir. Mas para você saber diferenciar se então vale a gente distribuir essas pequenas porções ali no seu dia a dia, ou se vale realmente você estar em contato com isso de, tudo bem, não vai ter no meu dia a dia, mas no momento que bater a vontade zona, eu vou saber que eu posso ceder e que tudo bem, faz parte, dia seguinte eu volto à minha alimentação habitual. Ou se é uma vontadezinha, se é só um hábito, se é aquele negócio, se eu tô afim de comer um docinho agora, tipo, nem sei o que é essa vontade, mas tô afim de pegar alguma coisinha. Vale você segurar, vale você criar outras estratégias para então, sei lá, vou comer alguma fruta que é mais docinha, que talvez mate a vontade, que outra sobremesa eu posso incluir em tal momento. Então, assim, vale você criar essas estratégias para se conter também um pouco. Então, tem esses dois lados. Você tendo isso em mente, você realmente saber encaixar nos momentos mais propícios. Então, se incluir, às vezes, depois de uma refeição, qual refeição você tem mais vontade? É de sobremesa depois do almoço? É de sobremesa depois do jantar? Outra opção seria realmente a gente colocar, então, num pré-treino, num pós-treino, por exemplo, mas lembrando, um treino de alta intensidade, que você realmente pegou firme ali no seu treino, e aí com isso você consegue, então, incluir esses alimentos depois desses momentos que são realmente mais propícios aí para você não ter aquele pico ali de açúcar no sangue, para você não estar mais propício a estocar gordura, tudo mais. Então, seriam realmente se você quer incluir essas pequenas porções, então esses momentos que sejam mais estratégicos ali para você. Não, show de bola. E isso tudo que você falou, Gi, é basicamente tudo que você trabalha com as meninas lá no Pro, porque você Sim. não tira nada delas, você deixa que elas possam escolher o que, você tá com vontade, mas elas têm aquela base, treinou intenso, fez um treino em alta intensidade, fez exercício inteligente, legal. Agora você pode, a escolha é sua. Isso que você falou, às vezes elas nem querem. Quando a gente traz as meninas por Inspira, elas falam, eu sei que eu posso comer, mas eu escolho não comer. Tipo, porque naquele momento já não tenho mais vontade. Porque você educa as meninas num nível, né, de como você pode entender melhor o seu emagrecimento na parte alimentar. Você faz uma educação com elas tão grande que as meninas não sentem essa necessidade mais, elas chegam com muita necessidade do doce, apesar de às vezes isso ser ainda no começo um pouco mais difícil, mas conforme vai passando o tempo dentro do Pro, elas vão desapegando dessa questão, vai sabendo fracionar melhor essa questão do doce e tudo mais, e ainda assim conseguem ter incríveis resultados, né, Gi? Porque é basicamente isso que você ensina lá dentro para as meninas, né? Deixa elas mais, cara, você pode fazer isso, só cuidado no exagero, você sabe como acertar, e é aquilo que você fala bastante, não é uma dieta que elas têm dentro do programa, né? É saber o que comer, saber como comer, como montar. Essa flexibilidade facilitando bastante. E a gente já tem pergunta, tá, Gi? Se eu pulei alguma coisa aqui, que era algo muito interessante que eu deveria ter perguntado para você, pode você mesmo, pega o caminhãozinho aí, me atropela aqui e vai lá e fala. Mas a gente já recebeu algumas perguntas aqui, inclusive aqui no Insta, a gente recebeu assim, vamos lá, a Felipe Cavalcante, eu como doce de vez em quando, nunca deixei de comer, e mesmo assim consigo emagrecer, então já falou que deu certo, tá vendo? Já até validou aí o que você estava falando. Teve a outra aqui, a Brito Maria, deixa eu ver se eu troco aqui no Insta, ela perguntou assim, meu Deus, está com mais de uma semana que eu domino a comida e estou amamentando. Não entendi a pergunta dela. Você entendeu, Gi, o que ela quis perguntar aqui?
Pelo que eu entendi, é que ela, meu Deus, está com mais de semana que eu domino a comida. Eu não entendi, mas eu acho que ela seria essa questão, talvez, de ter um autocontrole, de ter um domínio maior em relação à comida. Eu acho que talvez seria algo voltado para isso de autocontrole. E que se for isso, assim, ótimo, é isso mesmo. Você realmente ter um autocontrole, você saber lidar com a comida, assim, você comandar a comida, não a comida de comandar. Isso eu acho um ponto bem importante, porque tem algumas pessoas que lidam com alimentação com isso. Assim, a comida controla a vida delas, o doce controla a vida delas. Elas não controlam essa vontade de doce. Então, isso é muito importante. E até já conectando isso com um pouco que você estava falando das meninas do Seca, um ponto muito legal também, lógico, tem toda essa parte de não precisa restringir doces, dá para você encaixar ele de vez em quando, isso perfeito, mas tem uma questão também, até que você estava falando ali no início também, em relação a essa parte de doce ser um vício, assim, isso eu acho muito legal das meninas do Seca, de ter um tempo, assim, também sem açúcar na vida um pouco, porque o que acontece o doce, ele não... Apesar de a gente ver realmente que tudo bem, tem até já teve aquela discussão em relação a doce ser açúcar ser uma droga, porque ele estimula uma luzinha ali no seu cérebro, que é o mesmo que a cocaína estaria estimulando, e que isso mostraria que ela é uma droga, e na verdade, assim, não, açúcar não é uma droga. O que acontece é que sempre que a gente tem prazer, seja por conta da cocaína, é uma droga que acaba gerando um certo prazer ali para você, então por isso que acende essa luzinha ali no seu cérebro. A mesma coisa com o doce, você sente prazer ao comer ele, então acende essa luzinha. Se você comer uma coxinha que você ama, também vai acender exercício também vai acender. Sexo. Tudo que gera prazer, exatamente, vai acabar acendendo essa luzinha. Isso não significa que é uma droga, tá? Então, o açúcar não é uma droga. O que acontece não é um vício químico ali que você tem, é um vício mais em relação ao seu paladar. A gente tá tão acostumado a estar sempre comendo coisas adocicadas, sabor doce no nosso dia a dia, que, querendo ou não, a gente está cada vez querendo mais e mais doces. Então, uma coisa que as meninas até do Seca podem até comprovar em relação a isso, que um período que elas ficam sem aquele açúcar no dia a dia, elas começam a gostar mais de sabores amargos, sabores azedos, começam, um docinho que elas comem já é o suficiente para matar a vontade, às vezes dá para comer um chocolate 70% que ela não conseguia comer antes, agora ela consegue. Então, o que acontece não é esse vício químico, o nosso paladar está tão saturado do sabor doce que um docinho nunca é o suficiente, você está sempre precisando comer muito. Então, na hora que você tira ele um pouco da sua vida, você e começa a se acostumar mais com o sabor amargo, o sabor azedo, você começa a não precisar dele em uma grande quantidade para se sentir satisfeito. Falou e disse, Gi, perfeito. É bom deixar claro isso, porque as mulheres sempre estão tentando justificar o porquê que elas não emagrecem em alguma coisa, ou culpar alguma coisa. E aí sempre vão falar, é o doce, aí é o açúcar é o vilão, ai não sei o quê. É sempre jogando na situação, mas não procurou a fundo estudar e saber. E o que você está falando aqui está dando uma verdadeira aula aqui para elas. Chegou uma outra pergunta aqui no YouTube. A Isabel falou assim, ó, eu não tenho hábito de comer doce, fast food, nada. Eu não tenho vontade mesmo, mas gosto de um melão, banana, ameixa. Eu posso comer fruta sem medo? Pode. Fruta é uma coisa que as pessoas têm muito medo de comer e que não precisa. Da mesma forma que a gente está falando disso, lógico, não é a mesma coisa, né? A fruta tem muita vitamina, tem muito mineral, muitas frutas são riquíssimas em fibras, então é uma coisa que você não vai ter também essa glicemia super alta, assim, que come a fruta. Tem frutas que têm um índice glicêmico mais alto, que você vai absorver mais rápido, tudo bem, tem isso, mas, gente, fruta vem da natureza, é uma coisa que você acha que seria uma coisa ruim, não é ruim. Dá sim para você colocar no seu dia a dia, lógico, por mais que seja uma coisa saudável, qualquer coisa saudável, é saudável em relação também a quantidades, né? Então, ter um equilíbrio em relação à porção que você coloca, a quantidade do seu dia a dia, porque apesar de ser saudável, tem calorias também ali. Mas se você está conseguindo colocar, sei lá, 3 porções ali no seu dia, 2 porções ali no seu dia, de formas também, combinando com proteínas, às vezes, combinando com fibras, com gorduras de boa qualidade, para evitar também esses picos de açúcar no sangue, para evitar que você absorva rapidamente e depois tenha fome. É isso, é encaixar de uma forma equilibrada a nossa alimentação que dá tudo certo.
Não, muito show. E meninas, enquanto você, se assim, tiver perguntas aqui, pode mandar aqui pra gente, que a gente tá aqui. E Gi, eu queria que você explicasse um pouquinho assim, porque dentro do Pro, eu não sei, o que que você faz? Eu sei, na verdade, né? Não vou, não vou falar aqui não, mas eu quero que você fale. O que que você faz com as meninas que deixa elas assim, tipo, nessa liberdade, nessa autonomia de poder saber montar o prato, de poder escolher o doce que ela vai fazer ou optar por um doce mais saudável? O que que você trabalha com elas dentro do Pro? Sim. Então, a gente manda esse cardápio, por mais que ele seja, lógico, ele não vai estar ali um cardápio para cada uma, mas ele é um cardápio feito de base ali para cada uma delas seguir, e de acordo com as suas preferências, elas, né, as preferências de cada uma delas, elas conseguem, então, estar moldando esse cardápio. Então, tem até uma lista de substituições, né, que a gente passa para elas, porque é isso, não adianta você querer seguir uma dieta para todo mundo igual, porque cada um tem suas preferências, suas rotinas, para cada um dar certo de uma forma. Então, de acordo com isso, elas têm uma liberdade muito grande para saber realmente incluir, enfim, as porções que elas gostam, os alimentos que elas gostam. Então, isso também é muito importante para ter uma boa adesão ao plano alimentar. A gente vê muitas pessoas seguindo qualquer dieta aí do amigo, do vizinho, e depois não dá certo, porque isso não está levando em consideração as suas necessidades, as suas preferências, os seus hábitos. Então, uma vez que você leva isso em consideração, dá muito mais certo. Não, eu te perguntei isso porque a Lili acabou de. Ela, antes de eu fazer a pergunta, ela mandou assim: ó. É isso mesmo, Gi. Quando eu tô em desafio, troco o doce pelo azedo e amargo e é super tranquilo. E é o nível de consciência para. Por exemplo, a Lili é aluna nossa do Pro, mas o nível de consciência dela para trocar o doce pelo azedo e pelo amargo, cara, tem que estar muito assim, num nível de consciência muito maduro. Porque qualquer. Assim, se uma pessoa tá tentando fazer isso sozinha, sem tipo uma nutricionista, né? Sem um programa que dê esse apoio para ela, você acha, Gi, seja sincera, é difícil? Ou quer dizer, é fácil? Porque na minha percepção, eu acho que se fosse falar para trocar doce por azedo ou amargo, a pessoa fala, tá maluca? Exatamente. Né? Não, é uma coisa que você vai fazer sozinho. Primeiro que você não entende nem o que você está fazendo, então por que eu vou fazer? E segundo que, assim, é uma coisa muito... Você não sabe como fazer, você não sabe o caminho para aquilo. E, na verdade, ela está falando isso porque também ela fez o desafio do amargo, né, que a gente fez, muitas meninas do SECA fizeram. E, assim, elas sentiram uma boa diferença por isso, em relação a que a gente estava falando do açúcar vicial ou paladar. Que ela, quando a gente está muito saturado do sabor doce, primeiro que a gente quer consumir cada vez coisas mais doces e a gente deixa de lado o azedo, o amargo. Então, o amargo é muito amargo, o azedo é muito azedo e o doce não é tão doce assim. Então, na hora que você começa a retirar um pouco essa parte de açúcar, assim, né, de doce do seu dia a dia e começa a incluir esse doce, esse azedo, você começa a balancear mais o seu paladar e com isso você não tem depois tanta necessidade de consumir uma coisa tão doce. Por exemplo, um café que as pessoas adoçam, não tem porque adoçar. O sabor dele é amargo e você pode gostar dele amargo. Então, são essas coisas de ir mudando o paladar e adaptando, porque a gente consegue adaptar nosso paladar. Então, isso faz muita diferença e ela já sentiu aí na pele. Não, muito bom, Gi. Me veio até algumas ideias aqui sobre esse negócio do amargo aí. De novo, de a gente fazer um outro desafio em breve aí. Ó, tô com umas ideias. Depois a gente fala mais os bastidores sobre isso. Ó, e a mulherada fica curiosa enquanto eu e a Gi vai falar aqui nos bastidores. Ó, chegou uma outra pergunta aqui da Isabel, e aí acho que a gente pode encerrar depois dessa pergunta, que ela falou assim, ó, me diga, por favor, acho que ela quer tirar essa dúvida. Hoje eu comi no café da manhã omelete e 2 fatias de queijo branco com uma xícara de café com estévia. Fiz correto ou comi de mais ou de menos? Isso é uma coisa que depende. Eu não sei como que é a sua alimentação ao longo do dia, quais são as suas necessidades, não tem como responder isso de forma assertiva, assim, porque é isso, vai depender de muitos fatores. Se você ao longo do seu dia, como que estão as outras refeições? Como que são as outras escolhas alimentares? Até quando a gente fala isso do doce mesmo, é uma coisa que a gente só vai saber como incluir isso se a gente tem uma noção de como está o seu dia todo. Então, se ao longo do seu dia já tem docinho, já tem outras coisas, não tem que estar adicionando também ele como uma sobremesa, por exemplo. Mas se sua alimentação como um todo, a base da sua alimentação está ótima,
dá para a gente começar a incluir essas coisinhas. Então, segue um pouco nessa linha, que vai depender de como está estruturada a sua alimentação como um todo, quais são suas necessidades, os seus hábitos, como que está tudo, esse geral todo. E ó, não dando spoiler, mas dando spoiler, na aula 3 que saiu hoje, né, da Semana Barriga dos Sonhos, eu tô contando um pouco como que a Gi trabalha dentro do PRO com as nossas alunas, nesse caso de analisar as refeições. Então, eu sugiro que para quem ainda não assistiu, correr, tá no link da minha bio ou no link da bio da Gi também, para entrar lá se ainda não tá inscrita. E quem tá inscrita, se ainda não assistiu, correr para assistir, porque nessa aula eu mostro direitinho o passo a passo, não só da metodologia do SECA, e dessa metodologia que a Gi introduziu dentro do programa, de como ela analisa os pratos das meninas. Não que ela acabou de falar aqui, por exemplo, para a Isabel, não dá para saber o seu contexto, não te conheço, mas nas meninas ela consegue, né? Algumas conseguem, a gente está fazendo às vezes as passagens ali ao vivo, a Gi consegue ver os posts das meninas, as fotos, mas porque tem toda uma organização. Então eu sugiro fortemente, quem não assistiu a aula 3 da Semana Barriga dos Sonhos, correr para assistir, que vocês vão entender como que a Gi faz isso. Tem um videozinho dela lá, e ela mostra o que ela pega de cada avaliação que ela faz, na verdade, de cada prato. Aqui tá com proteína, tá excelente, não tá? Aqui tá com fibra, tá excelente, não tá? Isso. Tá com carboidrato. Então, gente, voa para assistir essa aula que tem lá a Gi explicando certinho como é que ela faz. Isso, gente, até porque elas têm a gente consegue ter uma noção também maior, porque elas colocam como é a refeição ao longo do dia todo ali delas. Então, com isso, a gente consegue ver, tá faltando mais proteína aqui, ou pode inserir tal coisa ali, o que tá faltando, o que tá tendo de mais, de menos. Então, tendo essa noção como um todo, já faz grande diferença. Então, vale a pena dar uma olhada. Não, total, é isso aí, ó. A Gi falou, eu falei, quem não assistiu, vai assistir, quem não tá inscrita, chegou de paraquedas, corre no link da bio, ou meu ou da Gi, se inscreve lá para acessar. A aula 1, 2 e 3 já tá no ar, e quem não assistiu nada, dá até para maratonar, né, Gi? Dá para esse final de semana pegar com o namorado, com o marido, vai, senta na frente da TV, ia maratonar um The Walking Dead ou qualquer outra série, vai lá e maratona as 3 aulas aqui do Seca 30, dessa Semana Barriga dos Sonhos, porque as aulas são curtinhas e especificamente, nessa terceira aula, tem todo o passo a passo de como a gente trabalha, de como que é o método Seca 30, o que ela introduziu dentro do programa, por que fez ele dar tão certo e trazer tantos resultados para as nossas alunas. Então, basicamente é isso. Perfeito. Gi, se elas quiserem perguntar mais alguma coisa para você, como é que elas fazem, qual que é o seu @, qual que é o seu Insta, passa aí para a galera. Isso, já segue lá, é @gi.nutrii, com 2 i's no final, e é só você, eu vou abrir caixinha de perguntas agora, porque toda semana eu abro caixinha de perguntas e respondo todo mundo, dou uma explicação, também consigo explicar tudo mais certinho, então vou abrir essa caixinha de perguntas daqui a pouquinho lá no meu Instagram, pergunta lá, tira sua dúvida que eu respondo de todo mundo. Show de bola. Gi, mais uma vez, muito obrigada por hoje. Semana que vem tem mais, né? A gente já tem que, semana que vem, começar já a fazer. Inclusive, eu vou fazer o seguinte, a Gi vai abrir lá essa caixinha de pergunta, o que vocês querem saber, olha, eu já dominando o Insta da Gi aqui, o que vocês querem saber para as próximas lives? O que vocês querem saber? O que seria legal que eu e a Gi abordasse aqui nessa live? O que vocês queriam que a Gi falasse sobre essa questão de emagrecimento, de perder barriga e alimentação? Então, lá na caixinha de pergunta, além de você fazer a sua pergunta, cria uma outra lá falando, queria que falasse sobre tal coisa. Então, deixa sugestões, porque a gente sempre pega o que vocês estão falando, de dúvida, que estão querendo que a gente fale sobre, e a gente vem aqui e tira a dúvida de vocês. Pode ser, Gi? Combinado? Sua sugestão pode ser uma live. Pronto, coloca ali a sua sugestão e a gente dá o conteúdo todo aqui. Verdade, show de bola. Então é isso, Gi. Mais uma vez, muito obrigada por hoje e vamos chamar essa mulherada aí para assistir lá a aula 1, 2 e 3 da Semana Barriga dos Sonhos. Quem ainda não assistiu tá perdendo tempo. Gi, perfeito. Um beijão. Obrigada, gente. Se vê, beijão. Viu? Na próxima sexta, 9h30. Estamos aí. Tamo aí, firme e forte. Fechou. Valeu. Obrigada, gente.